Olá pessoal, tudo bom? Na última aula que nós tivemos, nós dissemos que ainda estaríamos trabalhando sobre o movimento retilíneo uniforme. Um dos últimos assuntos sobre o movimento retilíneo uniforme. Esse assunto foi encontro de móveis. E por se tratar ainda sobre o movimento retilíneo uniforme, dissemos que ainda continuaríamos a usar a função horária do espaço com relação ao tempo. Alguns professores chamam essa fórmula, de maneira descontraída, de a fórmula do sorvete, o famoso sorvetinho. Dissemos também na aula passada que para resolver questões desse tipo, situações sobre encontro de móveis, é preciso você ter em mente sempre três condições necessárias. Professor, toda vez que eu me deparar com questões sobre encontro de móveis, eu preciso ter em mente três condições necessárias. Primeira condição, só pode ocorrer encontro de móveis se eu tiver mais de um móvel. Ou seja, no mínimo dois ou mais, 2, 3 e assim por diante. Tendo mais de um móvel, isso já se configura uma questão do tipo encontro de móveis. Professor, se eu tiver mais de um carrinho, mais de um móvel, 2 ou mais, eu já posso tratar essa questão como sendo uma questão do tipo encontro de móveis. Segunda condição. A segunda condição é o seguinte, que esses carrinhos, esses mais de um carrinho, esses mais de um móvel, eles vão se encontrar no mesmo local. É a segunda condição. Só vai haver o encontro quando eles estiverem no mesmo local ou no mesmo lugar. E a terceira e última condição é que, além deles estarem no mesmo local, esse encontro, além de ser no mesmo local, ele também será no mesmo tempo. Para a gente entender questões desse tipo sobre encontro de móveis, apresentamos um pequeno exemplo em que suponhamos tendo numa pista, lá numa BR, 2 carrinhos, chamamos carrinho A e carrinho B. Cada carrinho, cada móvel é descrito, o seu movimento é descrito de acordo com a função horária do espaço com relação ao tempo. Pois bem, então o próprio enunciado, isso daqui é o enunciado que vem na questão. O próprio enunciado vai, além de apresentar os móveis, ele descreve o movimento de cada um dos móveis de acordo com a função horária de cada um. Então, observe que o carrinho A descreve o seu movimento de acordo com essa função horária. S de A igual a 20 mais 80T. E da mesma forma, ele apresentou quais eram as condições como o outro carrinho, no caso o carrinho B, estava lá desenvolvendo o seu movimento. Estava lá percorrendo a pista, a BR, de acordo com a seguinte função horária. Então tinha lá o carrinho B, descreve o seu movimento de acordo com a função. Então se é a função do carrinho B, então S de B, 320 menos 70T. Tudo isso foi na aula anterior. Professor, como é que a gente resolve questões desse tipo? Então, a pergunta-chave, todas as questões sobre encontro de móveis, ele vai perguntar onde se dará esse encontro. Qual vai ser a posição do encontro, ou o tempo do encontro? Então eu quero saber onde se dará o encontro. Então vamos resolver a questão desse tipo? Tudo isso foi na aula anterior. Então a primeira condição para resolver questões desse tipo, toda vez. Então, gente, é como se fosse uma regra. Toda vez que vocês se depararem com questões sobre encontro de móveis, a primeira coisa que você faz lá na formulação do desenvolvimento da sua resolução é impor aqui a condição necessária, a condição primeira. Professor, se eles vão se encontrar, eu quero que eles tenham um mesmo o quê? Uma mesma posição, um mesmo local. Não são as condições iniciais? As condições iniciais, primeiro, mais de um carrinho. Tenho aqui mais de um carrinho, 2 carrinhos, A e B. Segunda condição, esse encontro vai se dar no mesmo local. Mesmo, então bote logo de cara, olha a dica do professor, coloque logo de cara, antes de fazer qualquer cálculo, coloque logo o sinal de igualdade. É o mesmo. Eu quero que eles tenham o mesmo. Então, mesmo, igual. Eu quero que tenham alguma coisa igual. O que vai ser igual? O local, porque eles vão se encontrar na função horária do espaço com relação ao tempo aqui. O que significa local? Posição, lugar, espaço. O S. Então eu quero que sejam iguais os S's, o S de A e o S de B.
Então você foi, iniciou a sua questão, vejam que é um processo, um procedimento, como a gente falou na aula anterior. Você vai desenvolver a resolução da sua questão seguindo um passo a passo. Primeiro passo, coloque lá, imponha a condição necessária primeira, a igualdade. Colocou a igualdade, S de um tem que ser igual ao S do outro. Segundo passo agora, qual é o segundo passo? Você vai substituir, quem é S de A? Então está aqui, S de A é 20 mais 80T. Igual S de B, quem é S de B? Você vai substituir aqui. Onde tiver S de B, você bota quem é S de B. S de B é igual a 320 menos 70T. Então, observem, gente, o passo a passo. Observem o procedimento. Primeiro procedimento, coloque logo de cara a igualdade. Segundo procedimento, segundo passo, substitua o S de cada um, o S de A e o S de B. E o terceiro passo é o quê? É desenvolver a matemática, fazer agora a sua continha. Isso daqui nada mais é que uma equação, uma igualdade, uma equação do primeiro grau, né? Então você isola aqui a incógnita, o valor do T. Ah, professor, tudo que tem T, vamos isolar no primeiro membro. Então 80T, menos 70T, está do outro lado, no segundo membro, vamos trazer ele para cá. Então tá menos, vem para cá mais. E do mesmo jeito fizemos com outro valor que não tem T. 320 já está lá, mais 20 está no primeiro membro, do outro lado. Então vamos passar para o outro lado, menos 20. 80 mais 70, 150. 320 menos 20, 300. Ah, professor, mas eu quero o valor do T. Então, isolando o T, 150 está multiplicando o T. Isole o T, T vai ser igual, está multiplicando, passa dividindo. Então, 300, 150 está multiplicando, passa dividindo, 300 dividido por 150. Ah, professor, 300 dividido por 150, o valor de T é igual a 2. Então, gente, toda essa continha nós fizemos bem detalhadamente, de maneira bem especificada, bem explicada nas aulas anteriores. Dê uma olhada lá. Mas observem aqui, na aula passada a gente parou aqui nesse valor e chamamos a atenção para a seguinte questão. Prestem atenção. Professor, o senhor acabou de falar agora que questões, daqui é um exemplo modelo. A maioria das questões, basicamente sobre encontro de imóveis, elas são dessa forma. O senhor acabou de dizer o seguinte, que dado lá o enunciado, vão ter lá os móveis, 2, 3, sendo mais de um móvel, cada móvel vai ter lá representado pela sua função horária. Então a pergunta desse enunciado todo vai ser, onde se dará o encontro? Mas se eu quero saber onde, o significado desse termo onde, diz respeito a espaço, ao local, à posição. Ah, professor, mas eu encontrei hora. Tempo. O tempo é igual a 2 horas. Eles vão se encontrar em 2 horas, certo? Então estão lá os carrinhos, numa pista, numa BR, pode ser em sentidos opostos, um contra o outro, ou pode ser no mesmo sentido, um na frente, o outro atrás, e eles estão indo no mesmo sentido e depois de um determinado tempo eles se encontram. Mas a questão é, professor, não foi dito que a gente quer calcular onde, o local, onde se dará esse local? Então prestem atenção. Gente, isso é uma sequência. É a ordem de como os valores eles vão se apresentar. Então você vai calcular a sua questão lá, fazer as suas continhas e sempre, prestem atenção, sempre os valores eles vão ter uma ordem, uma sequência. Ah, professor, se no início da minha questão, no início da formulação da minha questão, eu impus que eu quero que sejam iguais os espaços, S de A seja igual a S de B, então essa foi a minha condição inicial, essa foi a minha condição primeira. Então, consequentemente, impondo a igualdade dos espaços, eu vou encontrar quem? Vou encontrar o tempo. Então, essa é a ordem, a sequência de como os valores vão ser encontrados. Se você impuser, logo no começo da questão, quero igualar os espaços, consequentemente você vai encontrar quem? O tempo. Ah, professor, e se fosse o inverso? Como é que eu faria? Você ia igualar, porque você quer encontrar o valor de um encontro, mas igualando não os espaços, igualando o tempo. Porque no encontro eu vou ter o mesmo tempo. Se eu começasse na formulação da minha questão, professor, impondo a igualdade dos tempos, pelo que eu acabei de explicar,
pela sequência, pela ordem dos valores, você igualando o tempo, você ia encontrar quem? Ia encontrar o espaço. Então, gente, isso é uma dica para você entender o que é que você está fazendo, como é que a sua formulação, a sua matemática, as suas continhas, elas estão sendo resolvidas, os valores, a sua conta, como a sua conta está sendo resolvida. Então, muito atento. Professor, a pergunta da questão desse tipo sobre encontro de imóvel é: onde se dará o encontro? Então, eu quero saber o local, onde é que vai se dar o encontro. Então, você parte da condição inicial, a condição primeira, de que se vai haver encontro, então o que tem que ser igual? O local, ou seja, os espaços, ou seja, as posições. Então, S de um igual a S do outro. Se essa foi a condição que você impôs, logo no começo, consequentemente, pela ordem, pela sequência dos valores, se eu iniciei com os espaços, você vai encontrar o tempo. Então, gente, a pergunta, quando a gente terminou a aula anterior, deveria ser: professor, nós encontramos o tempo do encontro, ou seja, é como se tivéssemos um cronômetrozinho, tem dois carros lá numa pista, numa BR, e eles estão em movimento de acordo com as suas respectivas funções horárias, e em determinado tempo a gente inicia, dá o início da contagem no cronômetro. Pá! Começou, professor, e agora? Então a gente começa a contar no cronômetro, descrevendo, obedecendo, observando o movimento de cada um dos móveis, e o que a gente conclui é o seguinte: 2 horas depois de iniciada a contagem do movimento desses carrinhos, eles vão se encontrar. Professor, eles vão se encontrar daqui a 2 horas, certo? Em 2 horas eles se encontram. Mas a pergunta, no final da aula passada, deveria ser: professor, encontramos o tempo, mas e qual vai ser o local, a posição deles? Eles vão se encontrar em que posição? Pois bem, essa é a aula de agora. Por isso que eu deixei aqui esses 2 espaços. Professor, vamos resolver agora para encontrar realmente qual vai ser a posição. Qual vai ser o local onde os carros eles vão se encontrar? Eu já sei aqui pela minha continha, como eu resolvi, desenvolvi a minha conta, que eles vão se encontrar em 2 horas depois. 2 horas depois é o tempo do encontro. Mas em que posição eles vão se encontrar? Pois bem, vamos resolver isso agora. Lembre-se que no início da aula de agora e na aula anterior, nós sempre falamos o seguinte: essa formulazinha é chamada como função horária do espaço com relação ao tempo. Olha aqui, ó, função horária do espaço com relação ao tempo. O espaço com relação, ou seja, um dependendo do outro, um dependente do outro. Se eu der o valor do tempo, eu encontro o valor do espaço. Se eu der o valor do espaço, eu encontro o valor do tempo. Porque um depende do outro. Por isso que é uma função, um em função do outro. O espaço em função do tempo. Professor, já encontramos o tempo. Se agora eu quero o espaço, o que eu faço? Acabei de dar a resposta. Basta substituir. Encontrando o valor do tempo, substituo na minha função, eu vou encontrar o valor do espaço. E vice-versa. Se eu tivesse encontrado o valor do espaço, substituía, eu ia encontrar o valor do tempo. Pois bem, vamos fazer assim. Professor, encontrei o valor do tempo. Eles vão se encontrar daqui a 2 horas. Para encontrar o valor do espaço, do local, da posição, basta substituir. Onde tiver T, eu coloco quanto? 2. Então vamos substituir o valor? Professor, mas eu tenho 2 funções, SA e SB. Eu utilizo qual? Vamos pegar primeiro o SDA. Como é SDA? Vamos lá. SDA, acompanhando aqui, ó. SDA é igual a 20 mais 80T. 20 mais 80T. Então, como acabamos de dizer, é uma função, um com relação ao outro, um dependendo do outro. O S depende do T. Professor, mas já encontramos o T. T igual a 2. Então, onde tiver T, eu coloco quanto? 2. Então, vamos lá. O procedimento agora das nossas contas nada mais é que apenas substituir. Não são 2 valores, S e T, um dependendo do outro, 2 incógnitas, 2 variáveis, né? Um dependendo do outro, você tem um valor do um, é só substituir e encontrar o valor do outro. Então, basicamente, a conta que nós vamos fazer agora é apenas uma conta de substituição. Então, lá, dentro dessa função, vamos substituir o valor que nós encontramos. Encontramos o valor de quem? De T.
T igual a quanto? 2. Então, onde tiver T, vamos substituir. Para T igual a 2. Vamos substituir? Então, S de A vai ficar igual ao quê? 20, repete-se o 20, mais 80, professor, 80 vezes T. Mas o T é quanto? O T é 2. Então, 80 vezes 2. Acabou-se. Ah, professor, e agora? O que é que eu faço? Então, vejam, gente, o passo a passo. Primeiro, basta substituir. Primeiro passo. Substituir. E agora, professor, o segundo passo. O segundo passo é só fazer as operações da minha continha que tem aí, né? Ah, professor, S de A vai ser igual ao quê? 20 mais 80 vezes 2, 160. 80 vezes 2, 160. Logo, o S de A vai ser igual a quanto? 20 mais 160. S de A é igual a 180. 180 é o que, professor? Dissemos na aula passada que o próprio enunciado das questões vem definindo as unidades de cada uma das grandezas. Falamos na aula passada que, suponhando que essa questão defina lá no seu enunciado que o espaço seja dado em quilômetros e o tempo seja dado em horas, assim como já encontramos aqui o tempo em horas. Ah, professor, se o tempo foi horas, o espaço quilômetros, então esse meu carrinho, o S de A vai ser igual a 180 quilômetros. 180 quilômetros. Agora, concluímos aqui a nossa continha, mas a pergunta é, o que significa esses 180 quilômetros? Tá, professor, a gente está trabalhando questões sobre encontro de móveis. Na aula anterior a gente calculou o T, porque iniciamos igualando os espaços. Acabamos de dizer que a regra é a sequência, a ordem dos valores é, se a gente inicia igualando os espaços, encontramos o tempo. No inverso, se iniciássemos o tempo, a gente ia encontrar o espaço. Pois bem, na aula anterior, iniciamos a questão igualando os espaços, encontramos o tempo. Esse tempo é de quê? É o tempo do encontro. Ou seja, daqui a 2 horas os carrinhos vão se encontrar. Encontrado o tempo, o próximo passo é fazer o quê? Encontrar exatamente onde será o encontro. Substituímos o valor de T. Onde tiver T, basta substituir o valor encontrado, 2. Encontramos aqui o valor de S, 180. O quilômetro, 180. Então, o que será o quilômetro 180? Tá, professor, se esse daqui é o tempo do encontro, esse daqui vai ser o espaço do encontro, a posição do encontro, o local do encontro. Ou seja, no quilômetro 180, esses dois carrinhos, eles vão se encontrar. Ah, professor, mas no início aqui da resolução dessa continha, o senhor iniciou começando com S de A. E se a gente tivesse pegado S de B? O que aconteceria? Vamos fazer, de propósito vamos fazer aqui, mas eu quero saber logo de antemão. Vocês acham que S de B vai ser quanto? S de B vai ser 100, vai ser 200, 150, vai ser quanto? S de B vai ser exatamente 180. Alguém pode dizer por que S de B vai ser exatamente igual a 180? Foi a condição inicial que você impôs aqui. O S de A tem que ser exatamente igual a S de B. Então vejam todas as coerências. Uma coerência em consequência de outra coerência. Então, professor, se iniciamos dizendo, impondo a condição necessária, que é o S de um tem que ser igual ao S de outro, então, se o S de A é igual a 180, o S de B, obviamente, também tem que ser igual a 180, porque foi a condição que você impôs, porque eles vão se encontrar no mesmo local, então as posições vão ser iguais, os espaços vão ser iguais, o local vai ser igual. Mas vamos fazer aqui, de propósito, vamos trabalhar agora com S de B, para conferir a nossa conta, se está tudo certo, ou seja, só estou antecipando, se realmente der 180, é a confirmação de que todos os nossos procedimentos, todos os nossos cálculos, as nossas continhas estão certas. Vamos substituir agora S de B. Como é S de B? Vamos pegar lá. S de B é igual a quanto? 320 menos 70 T. Ah, professor, eu quero substituir. Substituir o valor de quem? De T igual a 2. T igual a 2. O mesmo procedimento. S de B vai ser igual a 320, é só repetir,
menos 70. Ah, professor, é 70 vezes T, mas quem é T? 2. Então é 70 vezes 2. 70 vezes 2. Ah, professor, e agora? Agora é só fazer a conta. 320 menos 70 vezes 2. 140. 140. S de B igual a quanto? 320 menos 140 é quanto? E aí? 180. 180 o quê? O espaço está sendo dado em quilômetros. 180 quilômetros. Olha lá, gente, a confirmação. Ah, professor, o SD é quanto? 180. E o SB é quanto? 180. Professor, que bacana, olha lá. Os dois S são iguais. Que bacana. Mas vejam, isso não é surpresa. Isso é o que já esperávamos, porque foi a condição inicial que nós impomos. Então, gente, essa é a maneira de se resolver questões sobre encontro de móveis. Então, está dado lá um enunciado, a quantidade de móveis que tiver, contanto que seja mais de 1, 2, 3 e assim por diante. Então, eles vão dar lá os móveis no enunciado. Cada móvel tem a sua respectiva função horária. E a partir daí, ele pergunta, onde será o seu encontro? Então, veja que tem duas etapas. A primeira etapa, se você iniciar igualando os espaços, você encontra o tempo. Encontrado o tempo, substitui e encontra as posições. Então, existem duas partes. Uma para encontrar o espaço, outra para encontrar o tempo. Exatamente as condições iniciais. Encontrar o espaço e encontrar o tempo. O local do encontro e o tempo do encontro. Gente, para finalizar, eu deixei esse último espaço aqui para a gente visualizar. Ah, professor, tudo aqui é só conta, é só números. É meio abstrato da gente entender o que é que está acontecendo. Seria bacana ali a gente visualizar o que realmente está acontecendo. Então eu deixei esse espaço aqui para a gente fazer uma representação, meio que uma representação gráfica de como é que se dá esse ocorrido. Ah, encontro de imóveis seria como? Então vamos ver aqui. Primeiro, a gente falou que o enunciado se daria lá numa pista, numa BR. Então vamos supor uma pista, vamos representar aqui uma pista, certo? O sentido de crescimento. Ah, professor, isso daqui vai ser a representação das posições. Então vamos colocar aqui entre parênteses a unidade, dado em quilômetros. Então está lá dado em quilômetros. Vamos definir aqui a origem dessa pista, certo? E vamos ver, quantos carrinhos eu tenho lá nesse problema sobre encontro de imóveis? 2 carrinhos, o carrinho A e o carrinho B. Então vamos pegar primeiro o carrinho A. O carrinho A, vamos acompanhar aqui, ó, fazer uma relação respectiva aqui dos valores. Ah, professor, está aqui a minha função horária, a minha fórmula do sorvetinho. Quantas grandezas nós temos? Vamos lembrar aqui, ó, S, S0, V e T. 4 grandezas. Ah, professor, SDA é igual a 20. Esse 20 é respectivo a quem? A S0. O que é S0? Espaço inicial, ou seja, posição inicial. É onde o carrinho começa inicialmente. Ah, professor, como o senhor falou lá, iniciou a contagem, marcando lá no cronômetro. Tá. Onde é que o carrinho A ele se encontra inicialmente? O S0, inicialmente aqui na posição 20. Então, vamos supor lá, mais ou menos aqui, né? Ó, o carrinho na posição 20. O carrinho na posição 20. Então aqui está o carrinho, vamos fazer um carrinho aqui, né, ó, bem bacana, carrinho A. Segunda análise da função. Ah, professor, esse carrinho A, ele inicia o seu movimento a partir da posição 20, do quilômetro 20. Mas a questão é, ele está em movimento, ele está indo ou ele está voltando? Você olha, então isso foi em aulas bem anteriores. Volte lá nas aulas para você entender qual é o sentido do movimento. É definido pelo sinal da velocidade, mais ou menos, indo ou voltando. Ah, professor, o sinal da velocidade aqui na função do carrinho A é mais. Então isso significa que o meu carrinho está indo. Ele está indo. Ah, professor, está indo com que velocidade? Olha aqui, a velocidade do lado do T. Velocidade do lado do T. Qual é a velocidade desse carrinho? Ele está com a velocidade de 80. 80 o quê? Qual é a unidade? Quilômetros por hora. Unidade de velocidade. Então, gente, aqui nós já representamos todas as informações do carrinho A. Quais são as informações? Ele inicia da posição 20, do quilômetro 20. Ele está indo, porque o sinal é positivo da velocidade, e está com a velocidade de 80 km por hora. Vamos agora para o carrinho B. Ah, professor, o carrinho B. Analisando da mesma maneira,
Vejam que o S0 aqui, ó, em respectivo do carrinho B, o S de B, o S0 vale quanto? 320. Ah, professor, 320 fazer aqui, é óbvio que não está numa escala proporcional, né? Mas vamos dizer que 320 esteja mais ou menos aqui. 320. Ah, professor, isso daí é a posição do meu carrinho B. Pronto, então já colocamos aqui 320. É a posição inicial do meu carrinho B. Agora vamos acrescentar. Tá, professor? Já sei que o carrinho B, ele parte do início, a sua posição inicial, o seu espaço inicial é no quilômetro 320. Mas o meu carrinho está indo ou voltando? Da mesma forma que analisamos o carrinho A, vamos analisar o carrinho B. Ah, professor, como é que a gente sabe o sentido do carrinho? Se é indo ou se é voltando? Olhando o sinal da velocidade. Olha aqui a função horária do meu carrinho B. Na função horária do meu carrinho B, a velocidade é negativa. A velocidade é menos. Ah, professor, menos está indo ou está voltando? O carrinho está voltando. Então, a setinha aqui. Então, gente, vejam a sequência. Representamos todos os valores, como é que o carrinho B, como é que o carrinho A está desenvolvendo o seu movimento. Estamos agora fazendo a mesma coisa para o carrinho B. Ah, professor, o carrinho B, o espaço inicial, a posição inicial do carrinho A. Sei que o carrinho A, ele inicia, ele parte do quilômetro 320. Sabemos também, como a velocidade é negativa, ele está voltando. Ah, professor, está voltando com que velocidade? A velocidade é o valor sempre que está do lado do T. O que está do lado do T aqui? 70. Então, a velocidade do meu carrinho é 70, com a unidade 70 km por hora. Ah, professor, pronto. Já fizemos mais ou menos a representação gráfica de como é que se dá o encontro entre esses dois carrinhos. Já sabemos que os dois estão de encontro ao outro, estão em sentidos opostos. Um está indo e o outro está voltando. Então, obviamente, se eles estão em sentidos opostos, em algum momento eles vão se encontrar. A questão é, onde se dará esse encontro? É óbvio, se estão de encontro ao outro, em sentidos opostos, esse encontro não vai ser nem depois de 320, do quilômetro 320, e nem tampouco antes do quilômetro 20. O encontro vai se dar entre esses dois valores. Qual é o valor? Eles vão se encontrar em que posição? Vão se encontrar no quilômetro 18. Vamos dizer aqui mais ou menos no quilômetro 180. Vamos dizer aqui mais ou menos aqui nesse valor, no quilômetro 180. Ah, professor, esse quilômetro 180, ele é mais próximo de B ou mais próximo de A? Observe. Pelos valores, ele é mais próximo de B. Tá, professor, porque o carrinho B está um pouquinho mais lento do que o carrinho A. Vejam que o carrinho A está mais rápido. A velocidade dele é de quanto? De 80 km por hora. Já o carrinho B, a velocidade dele é 70 km por hora. E os dois vão percorrer esse movimento no mesmo tempo, em 2 horas. Então, tanto A como B, eles vão desenvolver esse percurso em 2 horas. Obviamente, o que está mais rápido, percorrendo 2 horas, ele vai percorrer uma distância maior. Enquanto que o outro está um pouquinho mais lento, nas mesmas 2 horas, vai percorrer uma distância menor. Por isso que eu botei aqui, ó, o valor do quilômetro 180 um pouquinho mais próximo do carrinho B. Ah, professor, mas qual vai ser a distância que o carrinho B vai ter percorrido até o encontro? Qual vai ser essa distância? Essa distância aqui, ó. A distância é 140 km. O carrinho B vai ter percorrido 140 km. Do quilômetro 320 até o quilômetro 180, ele vai ter percorrido 140 km. 140 km. É esse valor aqui, ó. Vejam que a velocidade do carrinho B, 70 vezes 2 durante 2 horas, 140 km. E o carrinho A, ele vai ter percorrido que distância? Ele vai ter percorrido 160 km. Vejam aqui esse valor. Como é que a gente encontraria? É a velocidade que o carrinho A está desenvolvendo vezes o tempo que ele percorreu essa distância. Então ele vai ter percorrido 160 km. Então vejam que realmente o carrinho B vai percorrer uma distância menor, 140 km, e o carrinho A
vai percorrer uma distância maior, 160 km. Então, concluindo, gente, está aqui o valor, olha, 180. 180 é o quilômetro do encontro entre esses dois carrinhos. Então, esse valor aqui de 180, o quilômetro 180, é o valor do encontro. Os carrinhos vão se encontrar no quilômetro 180, que é exatamente 2 horas depois, 2 horas após o início da contagem. Cronometrou. Os carrinhos saíram, um da posição do quilômetro 20, outro da posição do quilômetro 320. 2 horas depois, eles se encontram no quilômetro 180. Então, gente, é isso aí. A observação importantíssima e a dica que a gente deixa para vocês é o seguinte: o aluno aplicado, o aluno estudioso, o aluno dedicado, ele sempre faz essa relação. Alguns alunos têm dificuldade. Tá, professor, é muita conta, são muitos valores, muitos números, a abstração matemática eu não consigo entender o que é que está acontecendo no problema. Então o aluno dedicado, o aluno estudioso sempre faz essa relação de entender essa abstração matemática, ele entender, ele visualizar, ele interpretar toda essa matemática numa situação real, no nosso cotidiano. O que significa toda essa matemática? Basicamente, seria essa representação, o que é que está acontecendo na situação real no nosso cotidiano. Então, gente, fica a dica aí. Todas as vezes que vocês forem resolver uma questão de física, é sempre vocês estarem fazendo essa conexão, essa relação. Tá, eu estou trabalhando aqui com matemática, mas o que isso significa? O que é que está acontecendo? Então, terminamos aqui, concluímos esse assunto, que é o assunto sobre encontro de imóveis. Parabéns a todos, bons estudos, boa sorte.